Capítulo 6. Tobias Gregson mostra do que é capaz. No dia seguinte, os jornais só falavam do mistério de Brixton, como o chamaram. Todos faziam um longo relato do caso e alguns, além disso, acrescentaram editoriais. Havia neles algumas informações novas para mim. Ainda conservo num álbum muitos recortes e cópias tratando do caso. Aqui está uma condensação de alguns deles. O Daily Telegraph observou que na história do crime raramente houve uma tragédia que apresentasse características mais estranhas. O nome alemão da vítima, a ausência de qualquer outro motivo e a palavra sinistra escrita na parede. Tudo apontava para um crime perpetrado por refugiados políticos e revolucionários. Os socialistas tinham muitas ramificações nos Estados Unidos, e o falecido havia certamente infringido suas leis não escritas e sido capturado por eles. Após aludir vagamente aos Wengerichte, a aquatofana aos carbonários, a Marquesa de Brinvilliers, a teoria darwiniana, aos princípios de Malthus e aos assassinos de Heathcliff Highway, o artigo concluía repreendendo o governo e defendendo uma vigilância mais rigorosa sobre os estrangeiros na Inglaterra. O Standard comentava que ultrajes à lei desse tipo costumavam acontecer sob uma administração liberal. Tinham origem na inquietação das massas e no consequente enfraquecimento de toda a autoridade. O falecido era um cavalheiro americano que residia há algumas semanas na metrópole. Hospedava-se na pensão de Madame Charpentier, em Torquay Terrace, Camberwell. Era acompanhado em suas viagens por seu secretário particular, Mr. Joseph Stangerson. Os dois se despediram de sua senhoria na terça-feira, do dia 4 do corrente mês, e partiram para Euston Station, com a intenção declarada de pegar o expresso de Liverpool. Mais tarde foram vistos juntos na plataforma. Nada mais se soube sobre eles até que o corpo de Mr. Drebber foi, como registrado, descoberto numa casa vazia na Brixton Road, a muitos quilômetros de Euston. Como chegou lá, ou como encontrou seu destino, são perguntas ainda envoltas em mistério. Nada se sabe acerca do paradeiro de Stangerson. Ficamos satisfeitos por saber que Mr. Lestrade e Mr. Gregson, da Scotland Yard, estão ambos incumbidos do caso, e tudo nos leva a crer que esses conhecidos policiais lançarão luz sobre a questão rapidamente. O Daily News comentava que não havia dúvida quanto ao caráter político do crime. O despotismo e ódio ao liberalismo, que contaminavam os governos do continente, tinham tido o efeito de lançar em nossas costas muitos homens que poderiam ser excelentes cidadãos, não fossem azedados pela lembrança de tudo por que haviam passado. Entre esses homens havia um severo código de honra, qualquer infração do qual era punida com morte. Todos os esforços deviam ser empenhados para encontrar o secretário, Stangerson, e verificar alguns detalhes dos hábitos do falecido. Um grande passo fora dado com a descoberta do endereço da casa em que haviam se hospedado, um resultado inteiramente devido à perspicácia e energia de Mr. Gregson da Scotland Yard. Sherlock Holmes e eu lemos essas notícias juntos ao desjejum, e elas pareceram diverti-lo muito. Eu não lhe disse que, o que quer que tenha acontecido, Lestrade e Gregson, sem dúvida levariam a melhor? Isso depende do desfecho do que o caso venha a ter. Ah, obrigado, mas isso não tem a menor importância. Se o homem for pego, será por causa de seus esforços. Se escapar, será a despeito deles. É cara se eu ganhar e coroa se você perder. O que quer que eles façam terão admiradores. Un se trouva toujours uns plus só que l'admire. Que diabo é isso? Exclamei. Pois nesse momento ouvimos o ruído de um tropel no vestíbulo e na escada, acompanhado por expressões audíveis de desgosto por parte de Nossa Senhoria. É a divisão Baker Street da Força Policial de Detetives, disse meu companheiro gravemente. Enquanto ele falava, a sala foi invadida por meia dúzia dos mais sujos e esfarrapados moleques de rua em que já puseram os olhos. Sentido! Bradou Holmes, com energia, e os 6 malandrinhos sujos perfilaram-se como estatuetas indecorosas. No futuro vocês enviarão apenas Wiggins para prestar contas, e o resto de vocês deve esperar na rua. Encontraram aquilo, Wiggins? Não, senhor, não encontramos, disse um dos meninos. Não esperava mesmo que tivessem encontrados. Persistam até conseguir. Aqui estão suas pagas. Deu um xelim para cada um. Agora vão, e voltem com uma notícia melhor da próxima vez. Fez um assino, e eles debandaram a escada abaixo como ratos instantes depois ouvindo suas vozes estridentes na rua. Pode-se esperar mais trabalho de um desses mendigozinhos do que uma dúzia de homens da polícia, comentou Holmes. A simples visão de uma pessoa do aspecto oficial sela os lábios dos homens.
Esses garotos, no entanto, vão a toda parte e escutam tudo. São espertíssimos também. Só o que lhes falta é organização. É nesse caso de Brixton que você está empregando? Perguntei. Sim, há um ponto que quero verificar. É uma mera questão de tempo. Veja só, vamos ter mais notícia agora do que esperávamos. Ali vem Gregson descendo a rua com a felicidade estampada em cada traço do rosto. Vem para cá, eu sei. Sim, está parando. Cá está ele. Ouvimos um violento puxão da campainha, e em alguns segundos o detetive louro subia as escadas, 3 degraus de cada vez, e irrompia na nossa sala de estar. Meu caro amigo, exclamou, apertando a mão inerte de Holmes, dê meus parabéns. Tornei a coisa toda clara como o dia. Tive a impressão de ver uma sombra de ansiedade perpassar a face expressiva de meu companheiro. Quer dizer que está na pista certa? Perguntou. Ah, pista certa. Ora, senhor, temos o homem sob 7 chaves. E o nome dele é... Arthur Charpentier, subtenente da marinha de sua majestade, exclamou Gregson pomposamente, esfregando suas mãos gordas e inflando o peito. Sherlock Holmes soltou um profundo suspiro de alívio e, relaxando, abriu um sorriso. Sente-se. Experimente um desses charutos, disse. Estamos ansiosos por saber como conseguiu isso. Gostaria de um pouco de uísque com água? Não seria mal, respondeu o detetive. Os tremendos esforços que tenho feito nesses últimos dias me exauriram. Menos esforço físico, se me compreende, que tensão mental. O senhor sabe que é isso, né, Mr. Sherlock Holmes? Somos ambos trabalhadores intelectuais. Você me lisonjeia, disse Holmes gravemente. Vamos ouvir como chegou a esse resultado tão satisfatório. O detetive sentou-se numa poltrona e, não cabendo em si de contente, tirou baforadas do seu charuto. Depois, subitamente, deu uma palmada na coxa num paroxismo de diversão. O mais engraçado, exclamou, é que o tolo do Lestrade, que se considera tão inteligente, seguiu uma pista inteiramente equivocada. Anda à procura do secretário Stangerson, que está tão inocente nessa história como um bebê por nascer. Não tenho dúvida de que já botou as mãos nele a esta hora. A ideia deixou Gregson tão deliciado que riu até sufocar. E como conseguiu sua pista? Ah, vou lhe contar tudo, é claro. Dr. Watson, que isto deve ficar estritamente entre nós. A primeira dificuldade que tivemos de enfrentar foi a descoberta dos antecedentes desse americano. Algumas pessoas teriam esperado até que seus anúncios fossem respondidos, ou que alguém se apresentasse oferecendo informação. Mas não é assim que Tobias Gregson trabalha. Lembra-se da cartola ao lado do defunto? Lembro-me, disse Holmes, fabricada por John Underwood Sons, Camberwell Road, número 129. Gregson pareceu bastante desapontado. Não tinha ideia de que reparara nisso, disse. Esteve lá? Não. Ah, exclamou Gregson aliviado. Nunca deve desprezar uma oportunidade, por menor que pareça. Para um grande espírito nada é pequeno, observou Holmes sentenciosamente. Bem, procurei Underwood e lhe perguntei se havia vendido uma cartola desse tamanho e feitio. Ele examinou seus livros e localizou o registro imediatamente. Enviara a cartola a um certo Mr. Drebber, residente na pensão Charpentier, em Torquay Terrace. Foi assim que consegui seu endereço. Engenhoso, muito engenhoso, murmurou Sherlock Holmes. Em seguida, fiz uma visita a Madame Charpentier, continuou o detetive. Encontrei-a muito pálida e aflita. Sua filha estava na sala também. Uma moça excepcionalmente bonita, aliás. Tinha os olhos vermelhos e seus lábios tremiam quando lhe falei. Isso não me escapou. Percebi que ali havia dente de coelho. O senhor sabe o que sentimos, Mr. Sherlock Holmes, quando chegamos à pista certa. Uma espécie de palpitação nervosa. Ouviu falar da misteriosa morte de seu hóspede, Mr. Enoch J. Drebber? De Cleveland? Perguntei. A mãe assentiu com a cabeça. Parecia incapaz de pronunciar uma palavra. A filha caiu no choro. Senti mais do que nunca que aquela gente sabia alguma coisa sobre o assunto. A que hora Mr. Drebber deixou a sua casa para pegar o trem? Perguntei. Às 8 horas, respondeu ela, engolindo em seco para acalmar sua agitação. O secretário dele, Mr. Stangerson, disse que havia 2 trens. Um às 9h15 e um às 11h. Ele deveria pegar o primeiro. E foi essa a última vez que esteve com ele? A essa pergunta, uma terrível mudança sobreveio na fisionomia da mulher. Suas feições ficaram inteiramente lívidas. Passaram-se alguns segundos antes que ela conseguisse pronunciar uma palavra. Sim. E quando essa foi proferida, tinha um tom rouco, artificial. Fez-se silêncio por alguns momentos e depois a filha falou uma voz calma e clara. Mentiras nunca trazem nada de bom, mãe, disse. Sejamos francas com esse cavalheiro. De fato, vimos Mr. Drebber novamente. Que Deus a perdoe, exclamou Madame Charpentier, erguendo as mãos para o céu e deixando cair numa cadeira. Você assassinou seu irmão. Arthur preferiria que disséssemos a verdade, respondeu a moça com firmeza.
O melhor é contarem-me tudo agora, disse eu. Meias verdades são piores que nenhuma. Além disso, as senhoras ignoram quanto sabemos sobre o assunto. Que a culpa recaia sobre sua cabeça, Alice, exclamou a mãe, em seguida virando-se para mim. Vou lhe contar tudo, senhor. Não suponha que minha inquietação pelo meu filho é fruto de qualquer receio de que ele tenha tido alguma participação nesse terrível caso. Ele é inteiramente inocente. Meu pavor é, contudo, de que seus olhos e aos olhos dos outros ele possa parecer comprometido. Isso, no entanto, é com certeza impossível. Seu caráter é elevado, sua profissão, seus antecedentes não o permitiriam. O melhor que tem a fazer é expor claramente os fatos, respondi. Acredite, se seu filho for inocente, isso não o prejudicará. Talvez seja melhor você nos deixar a sós, Alice, disse ela, e sua filha se retirou. Agora, senhor, continuou ela, eu não tinha nenhuma intenção de lhe contar tudo isso, mas como minha pobre filha abriu a boca, não tenho alternativa. Tendo decidido falar, vou lhe contar tudo sem omitir nenhum detalhe. É o caminho mais sensato, disse eu. Mr. Drebber passou 3 semanas conosco. Ele e seu secretário, Mr. Stangerson, haviam viajado pelo continente. Notei uma etiqueta de Copenhague em cada um de seus baús, mostrando que esse havia sido sua última escala. Stangerson era um homem quieto e reservado, mas seu patrão, lamento dizer, era o contrário. Tinha hábitos grosseiros e maneiras brutais. Na própria noite de sua chegada ficou em péssimo estado por causa da bebida, e na verdade, depois do meio-dia quase nunca se podia dizer que estava sóbrio. Suas maneiras para com as criadas eram repulsivamente livres e confiadas, e o pior de tudo, ele não demorou a assumir a mesma atitude com a minha filha, Alice, e falou com ela mais de uma vez de uma maneira que felizmente ela é inocente demais para compreender. Numa ocasião, chegou de fato a agarrá-la e abraçá-la, um ultraje que levou seu próprio secretário a repreendê-lo por sua conduta desonrosa. Mas por que suportou tudo isso? Perguntei. Suponho que ele pode se livrar dos seus óbitos quando deseja. Mr. Charpentier corou a minha pergunta, pertinente à minha pergunta. Quem dera eu o tivesse mandado embora no dia em que chegou, disse ela, mas era uma grande tentação. Eles estavam pagando 1 libra por dia, cada um, 14 libras por semana. Isso na baixa estação. Sou uma viúva e meu filho na marinha me saiu muito caro. Relutei em perder o dinheiro. Tinha a melhor das intenções, mas esse último incidente foi demais e levou-me a lhe pedir que saísse. Esse foi o motivo de sua partida. E depois? Senti um alívio no coração quando vi-o se afastar. Meu filho está de licença exatamente agora, mas ainda não lhe contei nada sobre tudo, porque seu temperamento é violento e gosta imensamente da irmã. Quando fechei a porta atrás deles, tive a impressão de que um peso fora retirado da minha mente. Ai de mim! Em menos de 1 hora, a campainha tocou e soube que Mr. Drebber retornara. Estava muito alvoroçado e evidentemente muito bêbado. Precipitou-se na sala, onde eu estava sentado com minha filha, e fez um comentário incoerente sobre ter perdido o trem. Em seguida virou-se para Alice e na minha cara propôs-lhe que fugisse com ele. Você é maior de idade, disse, e não há nenhuma lei para detê-la. Tenho dinheiro de sobra. Não se preocupe com essa velhota. Venha comigo agora mesmo. Viverá como uma princesa. A pobre Alice ficou tão apavorada que se esquivou, mas ele agarrou pelo pulso e tentou arrastá-la para a porta. Gritei, e nesse momento meu filho Arthur entrou na sala. O que aconteceu depois eu não sei. Ouvi palavrões e os sons confusos de uma briga. Estava aterrorizada demais para levantar a cabeça. Quando olhei, vi Arthur parado junto à porta, rindo, com um bastão na mão. Não me parece que esse distinto cavalheiro vá nos perturbar outra vez, disse. Vou apenas segui-lo para ver que rumo vai tomar. Com essas palavras, pegou seu chapéu e saiu para a rua. Na manhã seguinte, ouvimos falar da morte misteriosa de Mr. Drebber. Esse depoimento saiu dos lábios de Mr. Charpentier, em meio a diversos arquejos e pausas. Às vezes ela falava tão baixo que eu mal podia ouvi-la. Taquigrafei tudo o que disse, de modo a não haver possibilidade de erro. É palpitante, disse Sherlock Holmes com um bocejo. O que aconteceu depois? Quando Mr. Charpentier terminou, prosseguiu o detetive, vi que todo o caso dependia de um único ponto. Fitando-lhe os olhos de uma maneira que sempre me pareceu eficaz com as mulheres. Perguntei-lhe a que hora seu filho voltara. Não sei, respondeu. Não sabe? Não, ele tem a chave e foi ele quem abriu a porta. Depois que a senhora foi se deitar? Sim. A que horas foi para a cama? Por volta das 11. Então seu filho passou pelo menos 2 horas fora? Sim. Talvez 4 ou 5? Sim. Que fez ele durante esse tempo? Não sei, respondeu ela, até seus lábios ficarem brancos. Evidentemente, depois disso não havia mais nada a fazer. Descobri onde estava o tenente Charpentier, levei 2 policiais comigo e o prendi. Quando eu toquei no ombro e o adverti para vir calmamente conosco, ele respondeu na maior insolência. Suponho que está me detendo por envolvimento na morte daquele patife do Drebber, disse.
Como não lhe havíamos dito nada a respeito, essa alusão teve um aspecto extremamente suspeito. Muito, disse Holmes. Ele ainda carregava o pesado bastão que, segundo a mãe, tinha consigo quando seguiu Drebber. Era um sólido porrete de carvalho. Qual é a sua teoria, então? Bem, minha teoria é que ele seguiu Drebber até Brixton Road. Ali uma nova altercação surgiu entre eles, durante a qual Drebber recebeu uma paulada. Talvez na boca do estômago, que o matou sem deixar nenhuma marca. A noite estava tão chuvosa que não havia ninguém por perto. Assim Charpentier arrastou o corpo da sua vítima para a casa da vazia. Quanto à vela, o sangue, o escrito na parede e o anel, tudo isso são truques para despistar a polícia. Muito bem, disse Holmes num tom encorajador. Realmente, Gregson, você está fazendo progressos. Ainda será alguém. Gabo-me de ter conduzido as coisas com muita habilidade, respondeu o detetive orgulhoso. O rapaz se dispôs a dar um depoimento em que disse que, após seguir Drebber por algum tempo, este o percebeu e tomou um fiacre para escapar. A caminho de casa, encontrou um velho companheiro de bordo com quem deu uma longa caminhada. Ao ser perguntado onde esse companheiro de bordo morava, foi incapaz de dar uma resposta satisfatória. Acho que o caso todo se encaixa excepcionalmente bem. O que me diverte é pensar em Lestrade, que embarcou na pista errada. Temo que não vá conseguir muita coisa. Ora, vejam, cá está o homem em pessoa. De fato era Lestrade, que subira a escada enquanto conversávamos e agora entrava na sala. A alta confiança e o garbo que geralmente marcavam seu porte e seu traje, contudo, estavam ausentes. Tinha o semblante transtornado, ao passo que suas roupas estavam sujas e desalinhadas. Viera evidentemente com a intenção de consultar Sherlock Holmes, pois ao perceber o colega pareceu embaraçado e aborrecido. Postou-se no centro da sala, manuseando nervosamente o chapéu e incerto quanto ao fazer. Este é um caso muitíssimo extraordinário, disse, por fim. Um incidente inteiramente incompreensível. Ah, acha mesmo, Mr. Lestrade? Exclamou Gregson, triunfante. Imaginei que chegaria a essa conclusão. Conseguiu encontrar o secretário de Mr. Joseph Stangerson? O secretário de Mr. Joseph Stangerson, respondeu Lestrade gravemente, foi assassinado na Halliday's Private Hotel, por volta das 5 horas desta manhã.